Cumprimento a você que nos acompanha com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade à temática Rotinas Colaborativas, no episódio anterior conversamos sobre os filhos adolescentes que estão se preparando para os processos seletivos do ensino médio. E hoje conversaremos especificamente sobre os filhos jovens que já estão se preparando para ingressar no ensino superior. Como nós, mães, pais e responsáveis, podemos instruí-los a organizar uma rotina de estudo. Este é o objetivo do nosso encontro: apresentar possibilidades de rotina de estudos para processos seletivos de ensino superior, seja do Exame Nacional do Ensino Médio ou dos vestibulares de outras instituições de ensino superior. A definição da carreira acadêmica e profissional que iremos seguir é realizada no início da nossa juventude, entre os 16 e 17 anos. Muitas vezes, os jovens chegam neste momento da vida sem ter clareza da profissão que almejam exercer. Por isso, é imprescindível que converse com seu filho acerca das diferentes profissões e juntos tentem entender quais são as afinidades dele, pois ter um conhecimento profundo sobre si mesmo, com certeza, ajudará seu filho na escolha da profissão que o fará feliz. Pesquisem, busquem informações sobre o que o profissional faz no seu dia a dia, qual a área de atuação, como está o mercado de trabalho para a profissão, como é o curso superior, qual o período de duração, se há universidades próximas que ofertam o curso desejado ou será necessário mudar de cidade. Nesse caso, a família tem condições de arcar com o investimento necessário? E, se possível, leve seu filho para conversar com profissionais já formados na área, para conhecer a parte prática da profissão. Visualizar o que poderá conquistar em sua vida futura, alcançando a pontuação necessária no Enem ou passando no vestibular, é um elemento fundamental para que seu filho encontre a motivação interna para não perder o foco nos estudos. Mas, sobretudo, lembre-se: o Senhor tem orientação segura para a vida dos nossos filhos na consulta à sua palavra. Após escolher a profissão desejada, a família precisa ter clareza que dedicação aos estudos é fundamental. Para além do horário de estudos na escola regular, quantas horas por dia seu filho dispõe para se dedicar? Ele trabalha fora? Tem condições de se dedicar integralmente? Pois conseguir a pontuação necessária no exame não é uma tarefa fácil, não apenas pela dificuldade da prova, mas também pela concorrência do curso escolhido. Por isso, é extremamente importante que o jovem se dedique regularmente aos estudos e tenha clareza de quais são as suas prioridades nessa fase, isto é, o quanto ele está disposto a estudar para ter o resultado desejado. Então, ele precisa de uma rotina de estudos. Se ele quiser descansar em todos os finais de semana e feriado, não estudar em alguns dias da semana, até poderá conquistar a vaga almejada, porém, levará mais tempo e mais anos de estudo. Aproveite e converse com seu filho sobre quais são os pontos fracos dele nos estudos e quais os modos possíveis de fortalecê-los. Caso você não tenha conhecimentos necessários em determinadas disciplinas, o que é muito comum a nós, mães, pais, responsáveis, incentive a aproveitar o tempo de estudo nas escolas e tirar dúvidas com os professores, que são os profissionais habilitados em cada área para ensiná-los. Se ele postergar a dúvida, pode esquecer o motivo que a gerou, o porquê errou ou até achar que não era tão importante. Porém, isso poderá prejudicá-lo na apropriação de outros conhecimentos. Quer ver um professor feliz?
é ter um aluno interessado nos estudos, que faz perguntas sobre os temas, que tira dúvidas e se apropria dos conteúdos. O nosso papel enquanto professores é ensinar conhecimentos acadêmicos e científicos, mas se o aluno não perguntar, o professor não descobrirá se ele está entendendo ou não. Caso seu filho não esteja conseguindo avançar em algum tópico ou sentindo dificuldade para compreender determinado tema, incentive-o a mudar o modo como está estudando. Estudar os conteúdos em voz alta e gravar as aulas com autorização dos professores para posteriormente escutá-las é uma possibilidade. Dividir a rotina semanal de estudos entre todas as áreas do conhecimento, assim como indicamos no episódio anterior, também é um modo de organização que se mostra bastante interessante. Outra dica para manter a concentração e não se cansar muito é trocar de disciplina a cada uma hora e meia de estudos, em média, fazendo 20 minutos de intervalo. E todos os professores que preparam os alunos para estes processos seletivos de ingresso no curso superior são unânimes em afirmar que um modo de compreender o ritmo da prova, o formato das questões, os conteúdos mais avaliados é estudar com as provas de edições anteriores do Enem ou do vestibular. Todavia, não é suficiente marcar as alternativas e conferir as respostas. É importante analisar se o que errou foi porque sentiu dificuldade para entender o enunciado da questão, foi por pressa ou por não saber o conteúdo. Saber onde e por que errou é essencial para o acerto futuro. Este exercício de resolver questões anteriores também possibilitará que exercite o controle do tempo e a gestão da prova, pois manter a concentração durante 4 ou 5 horas não é um exercício fácil, porém é necessário para a aprovação. Ainda precisamos compreender que, atualmente, as questões do Enem ou de outros vestibulares são interdisciplinares e são contextualizadas, e isso exige a interseção de conhecimentos de diferentes áreas. Por exemplo, na prova de matemática, o enunciado da questão também pode abordar conhecimentos da biologia, da geografia, portanto, não basta decorar fórmulas, é necessário que o candidato compreenda e saiba responder a questão relacionando os conhecimentos das diferentes áreas. A redação também é uma parte importante do exame, que precisa ser escrita com argumentos e posições claras, racionais e, sobretudo, respeitosas, independente do tema. Evite usar expressões extremistas como jamais, sempre. Evite usar clichês, provérbios ou citações sem o autor do enunciado ou que sejam fora de contexto. Expressões coloquiais e gírias não adequadas à norma da língua portuguesa, não use. E se tiver dúvidas na escrita de uma palavra, procure um sinônimo para não errar na gramática. E como que o seu filho pode alcançar uma escrita com qualidade na redação? Lendo em fontes seguras sobre os diversos acontecimentos no Brasil e no mundo, produzindo semanalmente textos e corrigindo junto à professora de língua portuguesa, seja 1, 2, 3, quantas vezes se fizerem necessárias para chegar à boa escrita. E como cada parágrafo tem uma função específica, faça um roteiro de tópicos do que escreverá em cada um deles. Cuide para que seu texto tenha fluência e clareza. Já finalizando, nós mães, pais e responsáveis precisamos compreender a importância de o jovem conciliar os estudos com outras atividades que proporcionam felicidade, como participar dos cultos, seja online neste momento de pandemia que ainda vivemos ou presencial, ter um tempo para orar, conversar com o Senhor sobre os propósitos dele para a sua vida, ter um tempo em família para conversar sobre outros assuntos, fazer uma atividade física, entre outras atividades que sejam importantes para ele. É muito importante que ele não se deixe levar por questões de desconfiança, insegurança, um medo que é natural do desafio de passar na prova.
E uma forma de ajudá-los é conversando com eles. Mostre o quanto se dedicaram diariamente com regularidade e persistência aos estudos. Ao perceber que deram o máximo, que se empenharam fazendo a sua parte, criam forças para continuar, crendo no poder de Deus em nossas vidas, para realizar o que muitas vezes é impossível aos nossos olhos. Como estamos dizendo desde o ano passado, se organizarmos uma rotina colaborativa com os nossos filhos desde pequeninos, desde a infância, este momento na juventude será muito mais tranquilo em comparação com aqueles jovens que não possuem o hábito de estudar em casa. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: "E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda." Desse modo, entendemos que na obediência e dedicação na obra do Senhor, colocando diante do seu altar os nossos propósitos e estudando muito, o Senhor colocará os nossos filhos por cabeça e não por cauda na profissão que almejarem. Pedimos ao Senhor que nos abençoe grandemente na educação de nossos filhos e que com regularidade e persistência nos estudos eles possam ser aprovados naqueles cursos que juntos escolhemos, nos esforçamos e nos dedicamos para o futuro nesta vida terrena. E para aperfeiçoar o trabalho deste grupo de organização e método, contamos com o seu retorno a respeito das contribuições desse episódio para a sua família. Participem, compartilhe conosco suas experiências em família, envie uma mensagem para contato@radiomanaim.com.br. Também convidamos você a conhecer os demais assuntos abordados ao longo do ano de 2020 e no início deste ano de 2021. Tratamos de tema de organização e método para a família, para as rotinas colaborativas, para os cuidados pessoais, os espaços domésticos, os espaços de estudos, e todos esses episódios estão disponíveis no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, que são lançados nas sextas-feiras na playlist Organização e Método. Outras participações quinzenais sobre este tema também estão no programa Anunciando o Evangelho Eterno, no mesmo canal e em alguns canais de TV aberta. Os episódios estão disponíveis também no site do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.